Sabe aquela sensação de que estamos vivendo numa época diferente de tudo que já existiu? É sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar fundo na crise de sentido que afeta as gerações em transição e tentar entender por que os nossos tempos parecem tão desafiadores. É um sentimento que está no ar, não é? Aquele mal-estar, aquela ansiedade que a gente nem sempre sabe de onde vem. Por que será que isso virou quase uma marca registrada da nossa era? É exatamente essa pergunta que vamos investigar. Para a gente entender essa sensação, não dá para pensar que é só uma virada de calendário. O que está acontecendo é muito mais fundo. Estamos passando por uma mudança radical em como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. É uma verdadeira transformação antropológica. Pensa só no impacto da tecnologia digital, como ela redefiniu completamente a forma como interagimos. E a chave para a gente decifrar tudo isso é uma ideia que podemos chamar de arqueologia das gerações. Pensa assim. Do mesmo jeito que um arqueólogo escava a terra e encontra camadas de história, cada geração também carrega em si as marcas do seu tempo. As experiências históricas, as crises, as tecnologias, tudo isso vai moldando o inconsciente coletivo, a forma como cada grupo percebe e sente o mundo. Então, bora fazer essa viagem no tempo. Vamos passar por cada uma dessas gerações aqui, dos Baby Boomers até a geração Z e a Alpha. Ao olhar para a mentalidade de cada uma, vamos começar a entender como o passado foi costurando o presente complexo que vivemos hoje. Vamos lá, vamos descobrir as forças que nos trouxeram até aqui. Ok, começando pelos Baby Boomers. Eles nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial, num mundo que precisava ser reconstruído. Então eles cresceram com essa missão, sabe? A mentalidade era de progresso, de que com muito trabalho e otimismo dava para construir um futuro melhor e mais próspero para todo mundo. Mas aí é que está o conflito interno deles. Foram criados para valorizar a lealdade, a estabilidade, o emprego para a vida toda. Só que o mundo que eles viram se desenrolar foi outro. Um que passou a premiar a flexibilidade e a mudança constante. Esse desencontro causou o que a gente pode chamar de um choque psíquico. Imagina só, dedicar a vida inteira a uma empresa, acreditando na promessa de segurança, para no final ver essa lealdade toda perder o valor. Avançando um pouco no tempo, o cenário muda completamente. Chegamos na geração X. Eles são meio que os órfãos do pragmatismo. Por quê? Porque cresceram num período de muita instabilidade tanto econômica quanto social. E essa incerteza toda ensinou uma lição para eles. Confie mais em si mesmo do que em grandes promessas. Daí veio essa resiliência meio cética, que é a grande marca deles. Eles são a famosa geração sanduíche, né? Pressionados entre cuidar dos pais que envelhecem e dos filhos que crescem. Mas essa posição de ponte vai além da família. Eles são a ponte entre o mundo analógico e o digital. Viveram essa transição na pele. E essa experiência única fez deles mestres da adaptação e os ensinou a ter uma desconfiança saudável de soluções fáceis e grandes ideologias. Agora, os Millennials. A primeira geração que já cresceu com a internet fazendo parte do dia a dia. Eles ouviram a vida toda que podiam ser o que quisessem. Só que a realidade que encontraram foi bem diferente. Um abismo de incertezas. A pressão gigantesca para ter sucesso bateu de frente com um mundo de crise econômica e instabilidade. E é esse paradoxo que marca a jornada deles. E o grande paradoxo millennial é exatamente isso aqui. De um lado da balança, a busca constante por um propósito, por equilíbrio entre vida e trabalho. Do outro, o peso esmagador de dívidas, da precarização e de uma ansiedade que não vai embora. Esse desequilíbrio todo cria aquela sensação crônica de que nunca somos bons o suficiente, sabe? De inadequação. Que, claro, foi agravada por eventos como a pandemia. E agora a gente chega nas gerações mais novas, a Z e a Alpha, os verdadeiros nativos digitais. Para eles, o mundo sempre foi assim, hiperconectado. A realidade deles é feita de informação fragmentada, de um ritmo alucinante e do que chamamos de pós-verdade, um mundo onde a emoção e a opinião muitas vezes parecem valer mais do que os fatos. A forma como a mente deles funciona é diferente. A realidade não é uma linha reta e a fronteira entre o eu da vida real e o eu virtual é quase inexistente, é porosa. O resultado disso? Uma solidão paradoxal, mesmo em um mundo de aparente hiperconexão. E os estudos apontam para algo sério. É a geração psicologicamente mais vulnerável que já vimos, com crises de identidade aparecendo cada vez mais cedo. Ok, já mapeamos as gerações, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O que causou essa transformação toda?
A resposta, segundo essa análise, está em 2 grandes terremotos estruturais. 2 forças que chacoalharam as bases do nosso mundo e redesenharam completamente o mapa social e psicológico em que vivemos. De um lado, o primeiro terremoto, a revolução digital. Ela pulverizou a nossa capacidade de atenção e nos prendeu em câmaras de eco, as famosas bolhas. Do outro lado, o segundo terremoto, a reorientação geopolítica. O fim daquelas certezas do século passado, o colapso das grandes narrativas. Quando juntamos esses 2 abalos, o resultado é essa sensação de insegurança existencial que paira no ar. Bom, agora vamos mergulhar de vez. Com a ajuda da psicologia e da neurociência, vamos tentar entender como esses terremotos não mudaram só o mundo lá fora. Eles também remodelaram a nossa arquitetura interna, a nossa mente. Fica a pergunta: o que acontece com o cérebro humano quando ele vive numa era de instabilidade crônica? E aqui tem um conceito fundamental: o trauma coletivo de segunda ordem. O que é isso? Não é o trauma de um evento único, uma catástrofe. Pensa mais como um gotejamento constante, uma exposição crônica à incerteza, aos conflitos virtuais, ao enfraquecimento das nossas comunidades. É um estresse que não para e que, gota a gota, vai mudando o nosso cérebro social. Essa citação resume perfeitamente o impacto disso tudo no nosso cérebro. Pensa bem, nosso cérebro social evoluiu por milênios para buscar segurança e conexão com outras pessoas. E hoje, no ambiente digital, ele é bombardeado sem parar por sinais que são, na melhor das hipóteses, ambíguos. E isso não é só força de expressão, não. Existe um custo neurológico real, um desgaste que cobra seu preço na nossa saúde mental. Então, com as grandes instituições, as referências de antes, meio que em ruínas, as gerações mais novas buscam desesperadamente um lugar para pertencer, uma identidade. E onde elas encontram? Nas tribos online. Elas oferecem um sentimento de pertencimento, instantâneo. Só que aí vem um paradoxo. Muitas vezes, essas tribos acabam só reproduzindo a mesma lógica de fragmentação e conflito do mundo lá fora. Ou seja, em vez de curar, aprofundam o isolamento. Beleza, o cenário é complexo, já entendemos. A grande pergunta é, e agora? Como a gente reconstrói a partir disso? A análise aqui não promete uma solução mágica, não. O que ela oferece é um modelo de cuidado, quase como um mapa, para a gente aprender a navegar nessa nova realidade e começar, aos poucos, a curar essas nossas fraturas coletivas. A resposta, então, não é uma coisa só, mas sim a combinação de 3 pilares. Primeiro, entender a fundo a raiz do sofrimento, dar nome aos bois, colocar um contexto histórico. Segundo, ter ferramentas práticas para lidar com a ansiedade do dia a dia. E o terceiro, que é talvez o mais importante, fortalecer os laços comunitários. Porque, no fundo, a cura individual não se sustenta se o tecido social ao redor estiver doente. E dentro desse contexto todo, a própria ideia de terapia ganha uma nova dimensão. Deixa de ser só um processo individual para aliviar sintomas, como a citação diz, torna-se um verdadeiro ato de resistência psíquica e reconstrução ética. É sobre se curar, sim, mas para que possamos juntos começar a curar o mundo que está à nossa volta. E assim chegamos à nossa pergunta final. E ela não é só para a gente pensar, é um chamado à ação. No meio de todos esses fragmentos de um mundo em plena transformação, como é que podemos, juntos, tecer um novo sentido? A resposta, talvez, não esteja em esperar por uma grande solução que venha de cima, mas sim em cada pequeno fio que decidimos tecer, em cada conexão que escolhemos fortalecer. A reconstrução, no fim das contas, começa agora, e começa com a gente.